Muito bem, a partir desse momento, nós damos abertura à audiência pública, onde será discutido aqui o projeto de lei 074, né, que diz respeito à LOA. Para o exercício do ano de 2016. Primeiramente, eu quero agradecer a presença, né, das pessoas nessa audiência pública, né, registrar a presença também dos vereadores que se fazem presentes, vereador Pedro Doneres, vereador Luciano Flores. E passo então a palavra, a partir desse momento, para o secretário, para que ele faça a leitura. E, a partir desse momento, também a audiência pública passa a ser presidida pelo vereador Pedro Doneres, do PT. É limitado. É audiência pública, né? Não, eu nunca tive que ter proibido participar de nada. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aos presentes, aos vereadores, representantes da Prefeitura Municipal, aqui o Éder, o Marco e o Seco. Vamos tratar pelo... se permite. Então vamos dar abertura da audiência pública que trata sobre o projeto de lei da LOA de 2016. Nós vamos de imediato aqui pedir para que o Luciano, o vereador, colega que secretaria os trabalhos e faça a leitura da documentação que é obrigatória, e também convidar aí o Éder, se quiser fazer parte da mesa, Éder, enquanto o contador do município está convidado. Pode deixar à disposição, então, do nobre secretário e vereador Luciano Flores. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa. Edital publicado em 26 de novembro de 2015. Edital de convocação para audiência pública ao projeto de lei 074 de 2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Capão da Canoa para o exercício financeiro de 2016, LOA 2016. O presidente da Câmara Municipal de Capão da Canoa, no uso de suas atribuições, juntamente com o presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, comunica que o projeto de lei 074 de 2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Capão da Canoa para o exercício financeiro de 2016, foi tornado público na sessão ordinária do dia 9 de novembro de 2015 e foi publicado no mural da Câmara de Vereadores no dia 5 de novembro. Desta forma, o presidente da Câmara Municipal e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos convoca para audiência pública, que será realizada no dia 9 de dezembro de 2015, às 17 horas, no plenário da Câmara Municipal. Ressalta-se que serão aceitas emendas por parte dos interessados, compreendidas entre as entidades civis até o dia 10 de dezembro de 2015, às 16 horas, as quais deverão ser protocoladas na Secretaria da Câmara, segundo andar. Capão da Canoa, 26 de novembro de 2015, vereador Otávio Teixeira, presidente da Câmara Municipal. Eu acho que... Projeto de lei 074 de 2015. Estima a receita e fixa a despesa do município de Capão da Canoa para o exercício financeiro de 2016. Capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 1º.
essa lei estima a receita e fixa a despesa do município de Capão da Canoa para o exercício financeiro de 2016, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Inciso 2º, o orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 1º, o orçamento do município constitui-se em peça orçamentária única, compreendendo todas as receitas e despesas para o exercício 2016, sendo as despesas da administração indireta apresentadas de forma individualizada. Parágrafo 2º, constituem anexos e fazem parte integrante desta lei. Inciso 1º, estimativa da receita para 2016 a 2018. Fixação da despesa, comparativo da receita e despesa por recurso, anexo de riscos fiscais, demonstrativo da margem de expansão da despesa obrigatória de caráter continuado, demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita, metas anuais do resultado primário, metas anuais do resultado nominal, demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino MDE, demonstrativo das receitas e impostos e das despesas próprias com ações e serviços públicos em saúde, a SPS. Parágrafo 3º, também integram essa lei, para fins de atendimento à Lei 4320 de 1964, demonstrativo da receita e despesas segundo as categorias econômicas, receitas segundo a categoria econômica, demonstrativo da evolução da receita, resumo geral da despesa, demonstrativo da evolução da despesa, natureza da despesa segundo a categoria econômica, classificação da despesa conforme funcional pragmática, programa de trabalho por órgão e unidade orçamentária, demonstrativo de funções, subfunções e programas por projeto atividade, demonstrativo de despesa por funções, subfunções e programas conforme vínculo, demonstrativo das despesas e órgãos e funções. Capítulo 2º, dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Seção 1 da Receita Total do Município. Artigo 2º. O orçamento fiscal e da Seguridade Social do município de Capão da Canoa, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas, de que trata a Lei Complementar 101 de 2000, artigo 1º, parágrafo 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a despesa fixada, acrescida da reserva de contingência. Parágrafo 1º. A receita total do município de Capão da Canoa é de R$ 197.324.572,56, sendo em observância a legislação vigente desdobrada em: item 1, R$ 163.268.233,04 do orçamento fiscal da administração direta, sendo receita tributária R$ 74.334.559,18, receita de contribuições R$ 3.049.311,65, receita patrimonial R$ 2.794.857,81, receita de serviços R$ 1.181.868,47, transferências governamentais R$ 85.577.269,56, dívida ativa R$ 9.747.707,46, outras receitas R$ 756.215,55, dedução da receita R$ 5.757.766,16, deduções para o Fundeb R$ 8.397.790,48. Item 2, R$ 34.038.339,52 do orçamento fiscal da Seguridade Social, sendo receita de contribuições R$ 5.957.648,67, receita patrimonial R$ 14.268.332,78, receita intra-orçamentária R$ 13.720.858,07, outras receitas correntes R$ 91.500.
Parágrafo 2º. A receita da administração direta será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, das transferências constitucionais legais e das transferências voluntárias da União e do Estado do Rio Grande do Sul. Parágrafo 3º. A receita da administração indireta será realizada mediante transferências do Tesouro Municipal, provenientes da contribuição dos servidores ativos, inativos, pensionistas e rendas de aplicações financeiras e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor. Parágrafo 4º. A receita estimada de que trata este artigo poderá ser atualizada pelas projeções bimestrais e, de acordo com o artigo 12, combinado com o artigo 52, inciso 2º, a linha A, da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 5º. Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita ou o seu excesso poderão ser utilizados como fontes de recurso para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais. Seção 2. Da fixação da despesa. Artigo 3º. A despesa total autorizada para o município é de R$ 192.512.018,52, sendo fixada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, reserva de contingência de R$ 4.812.554,04, totalizando a importância de R$ 197.324.572,56, desdobradas da seguinte forma. Item 1. Na administração direta, a linha A, R$ 150.160.402, o total da despesa fixada para o Poder Executivo, sendo pessoal e encargos sociais, R$ 92.130.375,82. Outras despesas de custeio, R$ 44.341.162,04. Juros e encargos da dívida, R$ 1.614.012,47. Investimentos, R$ 8.916.852,91. Precatórios e decisões judiciais, R$ 2.282.993. Amortização da dívida, R$ 875.005,76. A linha B, R$ 4.812.554,04, a reserva de contingência do Poder Executivo, correspondente a 3% da receita corrente líquida para o exercício de 2016, discriminada no anexo de riscos fiscais. A linha C, R$ 8.313.277, o total da despesa fixada ao Poder Legislativo, nos termos do artigo 29A da Constituição Federativa da República do Brasil, de 88, sendo pessoal e encargos sociais, R$ 4.770.000. Outras despesas de custeio, R$ 2.143.277. Investimentos, R$ 1.400.000. Item 2. Na administração indireta, a linha A, R$ 10.166.985,03, o total da despesa fixada para o Instituto Municipal de Seguridade Social, sendo pessoal e encargos sociais, R$ 9.543.985,03. Outras despesas de custeio, R$ 593.000. Investimento, R$ 30.000. A linha B, R$ 23.871.354,49. A reserva de contingência do Instituto Municipal de Seguridade Social. Parágrafo 1º. As despesas por conta das dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária somente serão executadas e utilizadas de alguma forma se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa do decorrer do exercício. Seção 3. Da reserva de contingência.
Artigo 4º. Os recursos da reserva de contingência da administração direta são destinados ao atendimento de passivos contingentes, intempéries e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, descrito no anexo 4, e ainda para obtenção do resultado primário positivo no exercício. Parágrafo 1º. Para efeito dessa lei, entende-se como outros riscos e eventos fiscais imprevistos as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras, não orçadas e orçadas a menor. Parágrafo 2º. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingentes constituída para atender os passivos contingentes e riscos e eventos fiscais imprevistos não precisará ser utilizada para a finalidade, no todo ou em parte, o chefe do Poder Executivo poderá utilizar seu saldo para dar cobertura a outros créditos adicionais legalmente autorizados na forma dos artigos 41, 42 e 43 da Lei 43/20 de 64. Capítulo 3º. Da apresentação e alteração do orçamento. Seção 1 da classificação orçamentária. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar a receita orçamentária até o nível solicitado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul para acompanhamento da execução do orçamento. Artigo 6º. Fica autorizado o Poder Executivo e o Legislativo, aos fins de execução orçamentária, criar, transferir valores ou extinguir desdobramentos e classificação orçamentária da despesa. Seção 2. Da autorização da abertura de créditos suplementares. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares por decreto na administração direta e indireta, observados o artigo 8º, 9º e 13º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, até os limites a seguir. Parágrafo 1º. 20% da projeção da receita da administração direta, inclusive a previsão adicional, reestimativa, exclusivamente para despesas com pessoal civil, compreendendo valores relativos à remuneração e seus encargos. Parágrafo 2º. 5% da projeção da receita da administração direta, inclusive da previsão adicional reestimativa, para as demais despesas. Parágrafo 3º. Os créditos suplementares de que trata este artigo serão executados mediante a utilização dos seguintes recursos. Item 1. Da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 43/20, de 17 de março de 64. 2. Oriundos das operações de crédito com entidades do Sistema Financeiro Nacional nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º. Excluem-se desses limites as eventuais diferenças a serem suplementadas ou reduzidas do orçamento do Poder Legislativo, decorrente da apuração da receita total do exercício de 2015, para fins de aplicação do percentual sobre a receita tributária e transferências do município, nos termos do artigo 29-A da Constituição de 88, Constituição Federal de 88, bem como naqueles utilizados para a cobertura de eventual insuficiência de dotações do grupo da natureza da despesa 1, pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo. Parágrafo 5º. Excluem-se também desses limites os créditos adicionais suplementares decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício, do superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, do excesso de arrecadação, dos recursos oriundos de convênios e repasses não previstos no orçamento, da reserva de contingência com valores específicos para este fim e que ultrapassarem o necessário para o atendimento do déficit financeiro apurado no exercício anterior nos termos do artigo 4º, parágrafo 2º, dos recursos oriundos da redução orçamentária do Legislativo Municipal. Parágrafo 6º. Considerar-se-á excesso de arrecadação para fins dessa lei o estorno de restos a pagar efetuado no exercício conforme o vínculo de recurso que se transforma em liberação de recursos financeiros como fonte de custeio para novas despesas. Parágrafo 7º. Os créditos adicionais de que tratam este artigo serão provenientes: a linha A, de recursos vinculados, sendo que serão utilizados exclusivamente para atender o objeto da sua vinculação; a linha B, de recursos livres, observada a devida alocação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas operações de serviços públicos de saúde. Artigo 8º. Os créditos suplementares do Poder Legislativo, cuja fonte de cobertura seja o próprio orçamento daquele poder, poderão ser abertos por ato próprio até os limites a seguir. Parágrafo 1º. 20% da projeção da receita, inclusive da previsão adicional, reestimativa,
para despesas com pessoal civil, compreendendo valores relativos à remuneração e seus respectivos encargos. Parágrafo 2º. 5% da projeção da receita da administração direta, inclusive a previsão adicional reestimativa, para os demais despesas. Seção 3. Do remanejamento e transferência de dotações. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferência de dotação orçamentárias. Parágrafo 1º. A transposição, remanejamento e transferências são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais. Parágrafo 2º. Para efeitos da lei orçamentária, entende-se: item 1. Transposição: o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício. Item 2. Remanejamento: deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade, ou ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que alteram a lotação durante o exercício. Item 3. Transferência: deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de uma mesma unidade orçamentária ou de um mesmo programa de governo. Capítulo 4º das disposições finais. Artigo 10º. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal, previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016. Esta lei, artigo 11, esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2016. Exposição de motivos. O projeto de lei orçamentária anual reflete, a nível analítico, as ações, atividades, produtos e serviços contemplados no Plano Plurianual 2014-2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016. O desdobramento das receitas e suas respectivas origens visam demonstrar a capacidade de arrecadação do município, tanto em relação às receitas próprias, impostos, taxas e contribuições, quanto às transferências legais e constitucionais do Estado e da União, não computadas as transferências voluntárias devido à sua natureza esporádica. A projeção de valores ora apresentados deu-se pela evolução histórica, observada nos últimos 3 meses, bem como através dos indicadores disponibilizados pelos órgãos governamentais responsáveis pelos repasses a que o município tem direito e ainda, com base nas informações disponibilizadas pela FAMURS, Federação das Associações dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, e CNM, Confederação Nacional dos Municípios. Na projeção das despesas de custeio, levou-se em consideração, além da evolução histórica, o crescimento vegetativo dos gastos com pessoal e seus respectivos encargos sociais acrescidos da projeção da variação do IGPM e do IPCA no exercício corrente. Para a projeção das despesas de capital, considerou-se o montante a ser arrecadado subtraídos as despesas com pessoal e de custeio, amortização da dívida, precatórios judiciais e observando-se os projetos previstos no PPA e LDO para o exercício de 2016. Convém salientar que as projeções de receitas foram efetuadas com base na evolução histórica até 30 de setembro de 2015 e que, por essa razão, poderão sofrer ajustes por ocasião do encerramento do exercício. Entretanto, cabe ressaltar que, nesta ocasião, os valores projetados representam a capacidade máxima de arrecadação do município. Na forma do artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, o presente projeto foi levado ao conhecimento da população através de audiência pública realizada em 29 de outubro, da qual segue em anexo a respectiva ata e a lista de presenças. Diante do exposto, envio o presente projeto de lei à apreciação dessa Igreja Câmara Municipal de Capão da Canoa. Capão da Canoa, 29 de outubro de 2015, Valdomiro de Matos Novaski, Prefeito Municipal. Agora tem as atas. Isso. Primeiro parecer, né? Que foi admitido. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa. Parecer de admissibilidade relativo à Lei Orçamentária Anual de 2016. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 210 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Capão da Canoa, a Comissão de Finanças e Orçamentos
reuniu-se para examinar a admissibilidade do projeto de lei 074 de 2015, que dispõe sobre a lei orçamentária anual, estima a receita e fixa a despesa do município de Capão da Canoa para o exercício financeiro de 2016. Após a análise, a comissão entendeu emitir parecer favorável à admissão do referido projeto, por entender que os pressupostos básicos das normas legais que orientam a elaboração e a boa técnica redacional que deve ser utilizada na redação das normas dispositivos legais. Acompanhe o presente projeto, cópia do edital 276 de 22 de outubro de 2015, porém sem a cópia do edital publicado em jornais como prevê a legislação pertinente. Parecer do Conselho Municipal da Assistência Social, cópia da ata 010 de 2015 da Audiência Pública do Poder Executivo para a apresentação da LOA, realização do dia 29 de outubro de 2015 às 10 horas, uma quinta-feira. Lista de presença. Constata-se pela lista de presença que não houve participação de nenhum representante de entidades da sociedade civil, o que descaracteriza completamente o objetivo que haveria de ser alcançado com a realização da audiência pública. Cópia do ofício 019 de 2015 do Conselho Municipal CACS-Fundeb, onde declaram que apreciaram e aprovaram a LOA de 2016 para a área da educação. E declaração do Conselho Municipal de Saúde de Capão da Canoa, informando que receberam a LOA de 2016, mas não emitiram parecer sobre a mesma. Cumprido o rito inicial, entendemos que o parecer de admissibilidade poderá ser publicado e o projeto de lei encaminhado à mesa para que a mesma providencie sua leitura no expediente da sessão plenária, conforme preceitua o parágrafo 1º do artigo 210 do Regimento Interno. Capão da Canoa, 9 de novembro de 2015, vereadores Pedro Dornelles, presidente, Ademar Duarte, relator, Aires Silveira Gomes, secretário. Fará parte do projeto a ata 009 da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, do dia 18 de 11 de 2015, publicado no Jornal de Capão, número 1485, que circula de 27 de 11 a 3 do 12, edição 1485. O edital de convocação para a audiência pública de hoje, de 9 de dezembro de 2015, às 17 horas, no plenário da Câmara Municipal. E o parecer, que é na realidade uma orientação técnica do Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, de 20 de novembro de 2015. A orientação técnica é número 23746 de 2015. Item 4. Portanto, opina-se pela viabilidade técnica do projeto de lei em tela, mas alertando que é aconselhável que seja incluído na proposta os anexos citados no item 1 desta orientação técnica, aqui a comprovação de que o Conselho Municipal da Saúde aprovou a sua proposta orçamentária. Assim, sugere-se à Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara oportunize ao Executivo a correção das inadequações e complementações das ausências apontadas, faculdade essa prevista no artigo 166, parágrafo 5º da Constituição Federal de 88. E a ata é essa aqui, a ata 09 de 18 de 11 de 2015, onde no item 3, na linha 26, item 3 na linha 26, diz assim: faz leitura do parecer da LOA 2016, que é favorável. Presidente Luiz Alberto Ramos. Pessoal, então, a ideia aqui, eu vou fazer aqui um breve
relato até para orientar a audiência, e depois a gente vai possibilitar aí que as pessoas possam falar, seguindo aquela ordem. Primeiro, não sei se o Éder quer fazer ainda falar alguma coisa a respeito do orçamento, a sociedade civil e depois os vereadores. Bem, só para orientar, a gente ontem produziu um material aqui que entendemos que ele é mais objetivo para que os vereadores consigam entender, os gabinetes e os assessores. Esse material aqui, que é enorme, está toda a descrição do orçamento aqui, porém, vocês têm acesso só pela internet, né? Foi passado para todos os gabinetes. Mas ninguém teve acesso a esse para poder manusear melhor. Então, nós produzimos um material ontem que nós julgávamos que poderíamos orientar melhor os colegas. E aí produzimos um lá com a origem dos recursos, né, recursos livres, e aí a primeira página lá está com a origem dos recursos, que no total dá 163 milhões. Depois tem um demonstrativo da receita total, que dá 54,98% de receitas próprias e 45% de transferências. Depois tem um outro quadro que tem distribuição das transferências, só as transferências aí, e aí ele vem as transferências da União, representa 76,91, do Estado 23,09. Isso então atinge 73.519, tá? Esse quadro a gente ilustrou para poder dar uma orientação melhor aos vereadores. O outro quadro fala sobre a distribuição da despesa total, que vai também chegar com o pessoal, né? A despesa com o pessoal. Ela deixa eu ver aqui, ela chega a 97.791 a previsão com a Câmara junto. E ali a gente botou custeio, botou investimentos e também outras despesas. Nesse quadro da distribuição da despesa tem isso, então tem a despesa total. Depois tem a despesa com o pessoal. A despesa com o pessoal nossa ficou 40, como vocês não têm esses dados lá, informativo, 49,18 a previsão com o pessoal para o ano que vem. Ali está descrito também todo o gasto com o pessoal e aquilo que os encargos sociais que também estão junto com as despesas de pessoal. No último quadro a gente fez um demonstrativo dos investimentos. Então, ali, os investimentos é importante, ele dá em torno de 8 milhões, na verdade, o total dá 10.306 com a Câmara junto, e a gente distribuiu por secretaria os investimentos. Então, está fácil de localizar o valor a ser investido, a previsão de investimento do ano que vem, por secretaria, inclusive por despesa quase, né? Ele está quase separado como por despesa. E tem aquilo que é despesa interna, investimento interno e os investimento externo que o município pretende fazer. A gente fez esse quadro para ajudar ao entendimento daquilo que a gente vai votar, eu penso que na próxima segunda-feira. Então, ainda para orientar, nós produzimos um outro material que se dirigia aos vereadores com relação à Lei Complementar 086. O edital diz que as emendas ainda podem ser feitas até amanhã às 18 horas, então a comissão vai aguardar a tomada de posição dos vereadores com relação às emendas. Nós já produzimos, a comissão já produziu um parecer relativo à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela vai ser lida na segunda-feira, esse parecer, aprovado pelos 3 membros da comissão, o vereador Pedro, o vereador Ademar e o vereador Aires Silveira Gomes. Então, esse parecer vai ser lido na segunda-feira. Nós vamos produzir ainda um outro parecer a respeito da LOA, né, e vamos ver se a gente consegue colocar em votação na próxima segunda-feira. Então, eu não sei se o vereador Ademar está aqui como membro da comissão, pretende dar alguma orientação a mais. Senão, nós já vamos para as pessoas que queiram usar a palavra. No parecer, fica aqui, o Naio que está aqui representando a Associação da Novo Horizonte, no parecer que a gente elaborou relativo
A LDO, a gente fez o acolhimento dos pedidos das entidades que fizeram. Capão Novo teve, a gente acolheu na LDO e agora, provavelmente amanhã, a gente vai ser o entendimento da comissão. Vale ressaltar que o Zaide, ele era o secretário, ele saiu, ele não é mais, ele deixou de ser vereador, assumiu, acho que ele saiu nessa última semana, segunda-feira, né? Então, assume o suplente, que é o Valmarino. Então, nós vamos trabalhar na quinta e na sexta, no sentido de se vamos determinar valores, né, Demar, para essas emendas que foram apresentadas, e vamos colocar no parecer da comissão, que vai ser votado na segunda-feira pelo plenário da Câmara. Então, a partir do nosso parecer, que vai ser elaborado até sexta-feira, ou no máximo até segunda ao meio-dia, esse parecer vem para o plenário e vai ser objeto de votação também junto com o orçamento. Então, eu sei que o Nai vai pedir para falar, mas só para dizer que está garantido, então, no relatório que a gente fez do parecer da LDO, nós incluímos os pedidos das entidades. Alguém gostaria de usar a palavra? O doutor Tiago, presente aqui. Alguém que gostaria de usar a palavra em nome da sociedade civil? Tu pode, tá bem. Como é que é o nome? Tá, fala lá e diz. Tá, alguém? Regis, isso, faz favor. Josemar Martins, venho com o Naio pela Associação do Novo Horizonte, né? Eu gostaria só de ressaltar 2 itens aí, para se pudesse pôr nessa votação para o ano que vem do orçamento, né? Preparar o espaço para a gente ter acesso aqui, né? Que provavelmente não vai ser só eu que vou frequentar o ano que vem, pode ter certeza, né? Talvez esse ano ainda. E eu acho que é muito importante, né? Aí, se pudesse, né, um pedido, né? E também uma coisa necessária para Capão da Canoa, que eu vejo no dia a dia, é o nosso transporte público, né? Se pudessem dar uma atenção maior a ele, né? Tipo, elaborar um projeto que possa nos favorecer até para vir até aqui, para a gente ter um público maior aqui, né? Gostaria de ressaltar esses 2 itens aí. Obrigado. Não, só para orientação, nós, com relação ao pedido, é pertinente, com relação ao acesso à Câmara, eu creio que não deva ser, o custo é mínimo, né, para fazer essa adaptação, no sentido de garantir a presença. E eu acho que a questão do transporte coletivo, ele tem vindo para a Câmara, para as nossas sessões aqui, que sistematicamente tem aparecido discussões a respeito do transporte coletivo. Os vereadores aqui, de um modo geral, têm discutido, têm apresentado, inclusive, projeto de lei para melhorar. Então, assim, nós esperamos. Isso, na verdade, é uma prerrogativa do Executivo de fazer, de melhorar. Mas, assim, do âmbito do Legislativo, a gente percebe aqui que tem várias intervenções dos vereadores aqui a respeito de que trabalhar no sentido de melhorar a qualidade do transporte coletivo. Eu deixo, então, à vontade, não sei se o Éder quer falar agora, pode ser? Bom, boa tarde a todos os presentes. De antemão, eu quero fazer já o meu agradecimento à casa, em especial, nesse momento, ao nosso presidente, pelo transcorrer do ano de 2015, né? Eu acho que o sucesso hoje alcançado pela administração pública, não acho, ele é compatível, ele é comemorado junto a essa casa também. Vivemos numa situação, o município, uma situação razoavelmente boa, e então eu não poderia deixar de fazer o agradecimento à casa, aos senhores vereadores, pelo entendimento e pela busca, inclusive pela busca do conhecimento. E qual o senhor ressaltava, senhor presidente, com relação a alguns tópicos, com qual o senhor colocou nossa assessoria, que também é o IGAN, qual estaremos fazendo curso amanhã e quinta e sexta sobre encerramento,
E quero elogiar a sua colocação em relação aos itens da LOA, porque se trata de um elemento técnico, um elemento complexo de N páginas, no qual pude verificar uma orientação do próprio IGAN que tempestivamente passou por cima dos dados relevantes, onde ele mencionou que nós não havíamos colocado a receita corrente líquida. Então eu quero fazer uma ressalva. Eu acho que pelo complexo, pela quantidade do material e o tempo talvez deles não tão grandioso, tão dispendioso, para que eles fizessem uma análise bem detalhada. Então eu quero fazer essa ressalva. Se encontra ali sim essa sugestividade deles, né? Mas eu venho mais agradecer a casa, também aproveitar e colocar que nós estamos acompanhando em nível de Brasil a situação econômica. Inclusive, agora à tarde já tive uns valores expressos com relação à reposição do funcionalismo público, lá para janeiro, que hoje os índices apontam para 10,58, e eu quero ressaltar que isso, historicamente, não é o administrador no momento que está fazendo. Isso, se pegarmos aí de anos de 2000 para cá, 2012, nunca teve um índice tão elevado. Talvez a gente não vá satisfazer aos nossos colegas, aos funcionários, mas pode-se dizer que é histórico pelo contingente do país. Não é assim que o município está fazendo aquilo porque está botando dinheiro fora, não. Mas é mais nesse sentido, senhor presidente, agradecer sempre a acolhida que tive da casa. Quero dizer que sempre fui parceiro, independente de quem assuma, né, a presidência. Então eu sou imparcial, sou mais técnico, procuro andar nessa linha. Não sou um perfeito, eu cometo meus erros e graças a Deus tem vocês para eventual desvio me puxarem ou orientarem, e eu busco conhecimento. Então é para agradecer a compreensão, né, eu posso dizer que especificamente meu serviço da equipe, apresentando esses números. Eu quero repor também aqui, aproveitando o momento, que nós estamos encerrando um ano atípico em relação a outros municípios, mas um ano satisfatório, onde o dever de casa foi cumprido, está sendo cumprido, né, senhor presidente, ainda faltam alguns dias, mas, como se diz no interior, né, nós temos bala na agulha para completar e encerrar o ano com sucesso. Eu agradeço aos presentes. Obrigado. Os vereadores gostariam de usar a palavra? Senhor presidente, eu faço uso da palavra neste momento só para externar aí o meu contentamento de ouvir essa explanação aí do Éder, né? E isso me faz reportar ao ano de 2013, quando, né, o mesmo Éder, numa audiência pública dizendo respeito à questão orçamentária, demonstrava uma grande preocupação pelas condições que o município se encontrava nesse sentido em 2013. E eu, né, perguntei ou questionei a respeito de qual seria a melhor saída, né, para Capão da Canoa poder resolver essa situação. E ele me respondeu na época de que Capão precisava fazer a lição de casa, né, e eu pedi que ele então citasse quais eram as lições de casa. E ele citou algumas situações, né, que realmente com o passar do tempo, né, isso veio a acontecer. Capão da Canoa fez a sua lição de casa. Então, exatamente, uma exposição bem contraditória àquela que ele expôs naquele ano, né, de preocupação. Hoje ele faz uma exposição assim, acompanhada de muito otimismo em relação à questão fiscal em Capão da Canoa, e dizendo de que foi feito a lição de casa. Exatamente por fazer isso, hoje Capão da Canoa goza dessa situação privilegiada comparada a tantos outros municípios brasileiros. Então, quero dizer, Éder, que para mim foi como uma música, né, bem interpretada, bem cantada, que eu ouvi nesse momento. Em 2013, eu fiquei muito triste quando ouvi a sua exposição. Hoje, ouvindo a sua exposição atual, me deixou realmente bastante feliz, né, e bastante otimista também em relação ao futuro. E vale ressaltar, graças à participação de vereadores aqui dessa casa, para que Capão hoje possa encontrar-se nessa situação.
e possa merecer esse seu comentário tão otimista. Obrigado. Flávio. Só quero colocar que, na mesma linha de raciocínio do vereador Sérgio, em 2012, 2013, quando o orçamento chegou nessa casa, eu levei ele à tribuna e disse que eu não queria ser prefeito daquele orçamento. É, vereador Sérgio? E também estava na audiência que o Éder colocou a preocupação em 2013. Em 2014 as coisas já deram uma mudada, e 2015 eu já não digo a mesma coisa que falei em 2013 e 2014, porque eu vejo que o orçamento realmente está condizente com a cidade que quer ser próspera. E te agradeço pelo elogio que fez essa casa e retribuo a toda a tua equipe e ao teu secretário, que sempre tem atendido os vereadores com presteza e gentileza. Muito obrigado. Vereador Luciano. Vereador Ademar não quer. Não, né? Não. Senhor presidente, colegas vereadores, logo de início eu procurei me inteirar da questão da lei orçamentária e algumas coisas para que depois a população entenda e que fique claro isso. Quanto às emendas, presidente e vereador Pedro, o vereador ele é restrito pela questão de emendas, porque ele não pode criar despesa para o executivo, ele não pode alterar a lei de iniciativa do executivo criando um novo programa e, dentre outras coisas, muitos dos pedidos da comunidade não podem ser feitos na lei orçamentária anual para 2016 pelo vereador. Mas nós tivemos o cuidado, vereador Pedro, de fazer diversos pedidos de providência durante as sessões deste ano que acompanharam, e tão logo chegou em setembro nessa casa a lei de diretrizes orçamentárias, de onde sairia o orçamento para 2016, e alguns eu queria citar a Vossa Excelência então, que não foram contemplados pelo Poder Executivo. Hoje a gente não está com o líder de governo aqui na audiência pública, mas eu queria deixar registrado nessa audiência. Como, por exemplo, o canil municipal, os recursos que foram aqui alocados para o canil municipal, dentro do orçamento da Secretaria de Saúde, são totalmente insuficientes. E eu não vou me depreender, então, a citar o valor dos recursos aqui, porque como está na internet, está publicado, e tão logo eu quero relacionar os pedidos de providência, uma vez que está dando publicidade na Câmara, mas os recursos para o canil, insuficientes. Fiz a minha parte, pedi providências para que o prefeito, o Poder Executivo, encaminhasse uma emenda à lei orçamentária. A questão da acessibilidade é bem complicado. Os prédios públicos não possuem acessibilidade. Quando a gente vai buscar aqui o orçamento para a questão de PCD, que o único momento que fala da questão dos portadores com deficiência, a gente tem na Secretaria da Assistência Social 15 mil reais. Então, 15 mil reais para trabalhar a política de acessibilidade para o portador com deficiência não é nada. A questão do cemitério municipal já tem um problema de zeladoria. E pelo que se viu, tem a segunda parte do cemitério municipal, também não foram alocados recursos. Departamento de Trânsito, as campanhas de prevenção no Departamento de Trânsito. Eu tenho até vergonha de dizer quais são os valores aqui das rubricas, mas está à disposição do contribuinte para fazer o acompanhamento. Praças e jardins, a mesma situação. Só citando a questão de praças e jardins, senhor presidente, a partir é um valor que também, se for considerar as praças dos bairros e dos distritos,
para manutenção, o valor não tem, mas está publicado. Cemitério, obras, enfim. Questão do desporto. Existe uma lei municipal, senhor presidente, que cria a coordenadoria do desporto. Essa lei está vigente, que cria o fundo do desporto, que dá competências a essa coordenadoria, e a gente vê seguidamente, ano a ano, os times de futebol passando aqui bandejinha de rifa, de auxílio, pedido de dinheiro, e os recursos alocados para o desporto, esses sim, são mais do que insuficientes para desmembrar, para trabalhar essa política. Então foi pedido a reativação, ou melhor, a criação do Conselho do Desporto, previsto em lei municipal, e aqui cita ainda, esta eu gostaria, manutenções das atividades do desporto, R$240 mil. Quem faz campeonato aí, quem promove diversos, desde o handebol, do futebol, do futsal, enfim, sabe que R$240 mil não é recurso para poder promover o desporto no município. Tem a lei que cria o conselho, a lei que cria o fundo, e não está sendo executada. E eu queria voltar mais uma vez, senhor presidente, na questão do PCD. Fizemos diversos pedidos de providência aqui, relacionados às pessoas com deficiência, dentro das mais diversas áreas, sem contar, inclusive, a questão da farmácia básica. Semana passada fizemos um pedido de providência para providenciar fita de glicemia, fita de controle de glicemia. Isso não dá para faltar num posto de saúde. Existe verba na própria secretaria, do cheque adiantamento do secretário. Se deu problema na licitação, se deu algum problema, que pode acontecer, que vá lá e busque para o contribuinte, ou se deu uma satisfação. Então, senhor presidente, todos esses apontamentos foi o trabalho do nosso gabinete durante 2015, através de pedidos de providências para o Executivo, e nós não fomos contemplados aqui na Lei Orçamentária Anual. Sequer chamados para uma conversa, estive conversando, não consegui chegar no gabinete do prefeito, mesmo tentando marcar horário. Tive uma conversa, sim, com o secretário da Fazenda, que estava terminando a LDO e a lei orçamentária, mas quando me deparei com a lei orçamentária, não vi aqui. E digo para a população que amanhã, até às 14 horas, 16 horas, desculpa, pode-se apresentar emenda à lei orçamentária anual. Emenda que realoque despesa de uma secretaria para outra, nós estamos com o contador do município, não pode. O vereador não tem essa atribuição de sair de uma rubrica e sugerir realocar para outra, de tirar dinheiro de eventos e pedir para ser realocado em saúde. Não é atribuição, o vereador não tem essa atribuição. Então, a atribuição do vereador eram os pedidos de providência. E eu gostaria, senhor presidente, antes de encerrada a audiência pública, fazer uma pergunta, então, para a contadoria do município, se já se sabe alguma coisa, porque o funcionalismo público pergunta como nós alteramos o nosso dissídio do funcionalismo de fevereiro para janeiro, nesta legislatura, de quanto será o aumento, se há previsão, nesta projeção da lei orçamentária anual, do aumento real, não a reposição, mas aumento real para o funcionalismo aqui, uma vez que o investimento ficou na ordem de 8 milhões e boa parte já está comprometido. E, finalizando, senhor presidente, nesta audiência pública, diversos pedidos de providência encaminhados ao Poder Executivo. Tenho ouvido nesta casa, senhor presidente, sistematicamente e com respeito ao espaço de tribuna de colegas vereadores, eu ter votado contra o aumento de IPTU.
eu deixo bem claro que o que aconteceu naquela sessão, e ela está gravada, é que a pedido da audiência pública e a pedido dos contribuintes, dentro da minha prerrogativa de vereador, eu sugeri uma emenda, que foi um projeto de lei parcelando por 5 vezes o aumento de IPTU. Que o executivo determinasse como ia cobrar. Mas se o aumento fosse de 200, 500, 1000%, que fosse parcelado em 5 vezes. E não foi objeto de apreciação e votação em plenário. Então, senhor presidente, se Vossa Excelência pudesse, essa questão do aumento para o funcionalismo ano que vem, eu lhe agradeço. Muito obrigado. Bem, antes de encerrar a sessão, eu ainda quero relembrar aqui, nós somos 5 vereadores, de que existe a possibilidade de apresentar emendas desde que ela esteja dentro dos recursos livres, que você não interfira nos repasses constitucionais e que você também não interfira nos limites constitucionais, né? A emenda constitucional 86, ela traz essa possibilidade a mais, que além dela permitir você fazer a emenda, obriga o executivo a cumprir. Então, é preciso, nós fizemos um alerta ontem aos vereadores que esse é o momento, a gente, é costumeiro esse nos nossos gabinetes de chegar pessoas pedindo melhoras nos seus bairros, mas a gente diz, olha, não é prerrogativa do vereador fazer isso, agora é. Então, esse é o momento. Nós poderíamos fazer uma emenda, por exemplo, via comissão, mas a emenda constitucional 86 não permite que a comissão faça, ela é individual, são emendas individuais, então é preciso que fique claro isso. Nós podemos pegar a receita líquida prevista para 2016 e calcular 1,2, dividir entre os 11 vereadores e fazer a partir da lei, ele diz que pode ser 1,2% da receita líquida. E 50% disso é obrigado a aplicar na saúde. Então, está bem claro isso. Está bem claro. Nós temos tempo ainda. Evidentemente que a gente percebeu no primeiro ano, no segundo ano que a gente fez emendas aqui, de que não foi possível passar nenhuma emenda. Aquelas que estavam irregulares e aquelas que estavam regulares não passaram. Então, não adianta fazer, a meu juízo, e aí eu estou falando enquanto vereador, de que não adianta a gente apresentar emendas que elas não prosperem aqui dentro. É preciso ter essa capacidade de diálogo entre os vereadores. Ainda dá tempo. Nós podemos trabalhar aí até segunda-feira à tarde e fazer as emendas, se for da vontade de todos. Quero deixar esse desafio e eu acho que nós podemos, sim, por exemplo, a Secretaria de Obras tem, e eu detalhei justamente os investimentos na Secretaria de Obras para vocês perceberem que ali você pode botar emenda, por exemplo, 50% do valor pode ser lá na Obras, que é onde boa parte dos pedidos. Nas escolas tem investimentos. E é bastante, está aqui naquele relatório que a gente forneceu, está ali determinados investimentos, bastante. Então, nós podemos fazer em escolas, por exemplo, os professores, nós que vivemos aí e falamos com as diretoras, vamos ver quais são as prerrogativas mais urgentes das escolas e podemos discriminar e colocar valor. Isso não é possível de fazer. Nós estamos à disposição para fazer. Os gabinetes podem, inclusive, baseado nas informações que nós estamos passando, eles mesmos providenciar as emendas e entregar. Se tiver que se refazer as emendas, ainda vai ter 2 votações para a gente poder... Vai ter segunda-feira a apresentação na Câmara, mas a votação vai ser na outra segunda. Então ainda nós temos tempo e temos condições de abrir mais prazo para receber. Então eu queria deixar esse alerta. Nós, evidentemente, não estamos em minoria aqui, mas hoje de manhã ainda falei com 2 vereadores essa possibilidade, eu acho que nós temos que conversar. Se nós queremos fazer uma emenda, não pode ser coletiva, nós achávamos que tem que ser individual,
Agora podemos contemplar, por exemplo, uma determinada execução de uma obra física, vamos dizer, um asfalto para determinada rua. O vereador Flávio coloca 100 metros de asfalto, o vereador Sérgio pode colocar mais 100 na mesma rua. Elas vão se complementar no final. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter, esse discernimento, claro. Eu não creio que a gente deva fazer emenda para desvirtuar a proposta de fazer investimentos. Mas nós podemos fazer, inclusive colaborando, dando a nossa participação e dentro daquilo que o governo está se propondo a investir, a gente trabalhar em cima disso. Acho que é isso, pessoal. Não sei se tem mais alguém ainda que queira usar a palavra, mas... o Éder quer falar sobre a questão do aumento. Só para dizer, com relação... Já falou? Não, é isso que eu queria Tá, ele falou, mas eu acho que tu fez uma outra pergunta para ele, né? Com relação a não só a correção, mas o aumento real. E para dizer que aqui ainda está ilustrado aqui, eu estava olhando, a questão do aumento do IPTU. É 14, alguma coisa, né? 14%. De aumento de IPTU da correção. Eu acho que não é só correção, porque a correção, a inflação deve dar 10, então, na verdade, tem um pouco de aumento real aí. E o vereador Luciano havia questionado, eu havia já me pronunciado a respeito, nesse exato momento, nós estamos com a inflação, a projeção de 10,58%. Mas hoje são 9 de dezembro, então acredito que vai fechar, pelas projeções, pelo que a gente está vendo na parte econômica do país, deva ficar em torno de 11,2%. Né? Isso estou falando. Então nós não temos um valor absoluto nesse momento, mas não baixa de 10,58% o valor apontado hoje. Eu já tive esses números hoje em mãos. Exata reposição. Nós estamos com outro trabalho para março, que já foi... Não. Seria só a reposição. Na verdade, ele vai dar... e mais a projeção, né, na verdade. Mas assim, não, definido não, mas eu, não, eu só queria colocar assim também para me dizer assim, com relação às projeções, nós projetamos isso lá em setembro, mais ou menos, né, Marcos, mais ou menos, e a gente entendia que chegaria em torno de 10,48, foi que a gente projetou, hoje está 10,58, e nós vamos errar por mais de 1% nesse ano corrente, que deve fechar em torno de 11,2% a reposição agora de janeiro para fevereiro. Então, houve aí uma alteração na economia do país, né, que a gente vem acompanhando, e também serve de alerta com relação à execução do ano que vem, né? Foi atropelante. A projeção, ali a projeção foi 14, mas ela também é pelos índices, né? Nós vamos aplicar o índice nessa faixa aí. Exato. Isso. Também ele acompanha a inflação, né? Então ali nós projetamos já... é estabelecido, já pré-estabelecido. É isso aí. Ficou aqui o nosso agradecimento para dizer, para aqui parafrasear o nosso ex-vereador, que sempre fala em nossos agradecimentos, o Zaid, né? Então nós agradecemos aí a atenção de vocês, a presença, e vamos apresentar, se der, nessa segunda-feira já o projeto para que ele possa ser colocado para votação na casa na segunda-feira. Obrigado a todos.